Então nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito desse tema ao qual nós temos chamados para fora. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Achamos? Vamos a partir do verso 16. Mateus 28, 16. Vamos ficar de pé rapidinho, só para a gente relaxar, esticar um cadinho as pernas, na verdade, né? Mateus 28, a partir do verso 16, diz o seguinte: os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por essa revelação, Pai, compartilhada conosco, através desse versículo, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, para sermos um canal de bênção, um instrumento nessa geração, e entender, Senhor, os Teus propósitos, o Teu reino, aquilo ao qual o Senhor está movendo na face da terra, preparando, Senhor, a Tua igreja para se encontrar com o noivo, conforme já foi dito aqui, porque o Senhor virá buscar uma noiva santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, e essa é a igreja que está aqui nessa noite, Pai, querendo e ansiando mais de Ti. Fique à vontade, Pai, em nome de Jesus. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós lemos esse versículo, uma grande comissão, né, ao qual o próprio Deus estabeleceu para a sua igreja, né? Hoje nós estamos vivendo igreja, querido, eu tenho falado muito sobre isso aqui. Igreja não é um templo, igreja não são 4 paredes, igreja não tem tijolos. A igreja somos nós em unidade. A gente só somos apenas membros e templo do Espírito Santo, mas quando nós nos unimos, conectados ao cabeça que se chama Jesus Cristo, nós somos igreja do Cordeiro. E foi sobre a igreja que Jesus declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quando nós lemos esse versículo, a ideia não é a igreja se defendendo, é a igreja atacando. A igreja é a instituição ao qual Deus olha na terra como o seu representante. Na verdade, todos nós somos embaixadores no reino de Deus. O embaixador, quando chega em outra nação, alguém diz: olha, está chegando a nação tal nessa cidade. Eu me lembro quando eu dirigi 2 anos na saúde, e eu ia pegar vacina lá em Niterói, e quando eu chegava, os porteiros já diziam, né, através do radinho: Santa Maria Madalena chegou. Então, naturalmente, nós que somos embaixadores do reino, representantes do reino de Deus, quando nós pisamos em algum lugar, é o reino de Deus se estabelecendo. Nós somos a representação desse reino. Aleluia. Então nós carregamos uma grande responsabilidade nesses dias, porque quando Deus olha para o mundo, Ele vê 3 classes de pessoa. Uma é Israel, a outra é a igreja, e a outra são os gentios, gente de toda a terra. Deus ainda tem uma aliança com Israel. Aleluia. Então Deus está movendo algo nesses dias sobre as nações, sobre a face da terra. Eu creio que nós precisamos entrar no entendimento de que, na verdade, nós durante muito tempo falamos do que Deus fez no passado, e nós temos um cado de consciência daquilo que Deus vai fazer por causa da escatologia.
mas o meu questionamento nesses dias, a minha oração tem sido para entender o que Deus está fazendo hoje. Porque Ele continua se movendo, cara. Ele não parou de fazer, Ele não parou de chamar homens, e esses homens são aqueles que não são. Por isso que 1 Coríntios 1, 27 vai dizer que, na verdade, Deus não chamou muitos sábios. E Deus, na sua infinita sabedoria, chamou os loucos dessa era, os loucos para confundir os sábios, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Aqueles que pensam ser alguma coisa, serão confundidos, porque na verdade não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. E se Ele está fazendo algo nesses dias, eu quero estar dentro. Fala comigo, eu quero estar dentro do propósito de Deus. E eu quero começar dizendo o seguinte, olha, que essa pregação, na verdade, nem sei se é uma pregação, eu vou falar aqui de mim, aquilo que eu tenho recebido de Deus, aquilo que Deus tem falado comigo, e eu já tenho ministrado para os irmãos durante algum período. Aquilo que for de proveito você tira, leva para casa, aquilo que não for você pode jogar no saquetel furado, mas que essa ministração não seja um ponto final, onde eu delegue algo que o meu pensamento seja estabelecido, minha maneira de crer, mas que seja um momento de pensarmos juntos, porque cada um tem uma mente, amém? Cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Eu posso te afirmar isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. E quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que os discípulos são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que estão debaixo dessa aliança feita através de Jesus Cristo, estão naturalmente obedecendo a voz dele, e já se batizaram, e estão caminhando debaixo dessa autoridade, ao qual Jesus estabeleceu sobre nós, que ele disse que nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, que nós falaríamos novas línguas, que nós iríamos de certa forma estabelecer autoridade, expulsando demônios sobre a terra. Nós estamos debaixo dessa autoridade ao qual Jesus delegou para que nós venhamos usar nesses dias. Por isso que ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na... Engraçado que quando Jesus lança essa palavra para os discípulos, era o Cristo ressurreto que estava falando, não era o Cristo morto, não era o Cristo ao qual a tradição e muitas das vezes a religião olha e fala, coitadinho dele. Mas o Cristo que está falando aqui é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo ressurreto, é o Cristo que estava nesse momento delegando sobre os seus discípulos essa grande comissão de ir no nome dele, para fazer discípulos, para ensinar, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma coisa que me chama a atenção é no final, quando ele fala, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A minha versão fala bem claro, e assim, a versão King James, e assim eu estarei permanentemente convosco. Aqui dá o sentido de que, olha, a igreja que está indo, a igreja que está discipulando, a igreja que está batizando, ou seja, a igreja que está se movendo para fora, aí Jesus disse, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Durante muito tempo a gente falou esse versículo solto, né? Não, o Senhor está comigo até a consumação do século, mas a realidade é, a igreja precisa ir. Durante muito tempo nós estamos no templo, e eu fiz durante 4, 5 anos quase propaganda volante, e eu fiz muito anúncio de igreja. E a maioria dos anúncios era, olha, venham receber a tua bênção, venha receber a tua vitória, venha receber, vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olha, esse versículo, vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus falou para fariseus, que já estavam cansados dos seus fardos, o fardo da religiosidade que eles mesmos não conseguiam cumprir, estava colocando sobre os outros. Então vinde que eu vou aliviar esse fardo. Olha, não existe mais nada a não ser eu sobre vocês. Mas quando nós entendemos o ide do Senhor e não vinde, nós vamos entender que a igreja tem que ser igreja em todos os níveis da sociedade.
Nós somos cooperadores de Cristo, com Cristo. Cooperador trabalha numa obra que já está sendo feita, numa obra que já está sendo realizada. Então nós somos parte dessa cooperação para que se estabeleça a vontade do Pai, a vontade do Eterno. E queridos, quando nós falamos de ir, nós precisamos entender algo. A questão não é só ir, a questão é com qual coração que nós vamos. Porque alimentar o pobre, alimentar os aflitos, tocar em pessoas que não têm referências, pessoas que estão sem esperança, na verdade, no fundo do poço, drogados, viciados, alcoólatras, crianças sem pais, crianças que talvez, se a igreja não intervir, não vão ser nada, não vão ser ninguém, não vão ter estudo por causa do lar que nasceu. Mas quando nós falamos de ir, esse ir não é só ir para fazer algo. Esse ir envolve todo o nosso ser, todo o nosso comprometimento, porque Jesus, antes de curar, antes de operar qualquer maravilha, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Ele se movia de íntima compaixão. Ele se colocava no lugar do próximo, e como o próximo sentia a dor, a miséria do próximo. Então, nesses dias, nós, como igreja, a minha luta, o meu questionamento diante de Deus é: Senhor, eu preciso desse coração, para que eu vá e não arranque a glória para mim, porque você pode dar um copo de água para alguém, e isso é bom, você pode matar a fome de alguém, e isso é ótimo, mas com o coração incorreto, sabe? Porque se eu mato a sede de alguém, eu fiz algo bom, mas se o meu coração se elevar achando que eu sou digno de saciar a sede de alguém, se eu alimento alguém e por causa do meu alimento a sociedade está me vendo, os políticos estão me vendo, agora eu vou ser um cara influente na sociedade para arrancar votos para eles, para ser um cabo eleitoral de alguém, e eu me acho tão bom a ponto de fechar politicamente e talvez arrancar glória para mim mesmo. Isso não é bom. Apesar do que eu faço é bom, o final, a motivação foi errada. E Deus nunca olha para a aparência, Deus nunca olha para a obra, Ele olha para a motivação. Com qual motivação nós estamos fazendo? Porque fazer por fazer, os espíritas fazem mais do que o evangélico, porque quem construiu a casa em Barreto? Fazer por fazer, o ímpio, tem muitos aí que fazem, e eu te digo algo, tem ímpios que são dizimistas fiéis, porque entenderam um princípio e fazem, Deus abençoa, porque cumpre um princípio, e muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e não entendemos nada. Quando vamos tirar a oferta, a gente tira um notão de 2 amassado que sobrou, aí jogamos no gasofilácio: Senhor, é o que me resta, é a oferta da viúva pobre. Mas na verdade a oferta não tem a ver com o que sobra, é a respeito daquilo que eu recebi como primícia, e eu decidi no meu coração espontaneamente: olha, hoje eu vou tirar uma onça dessa mata, hoje eu vou tirar uma onça daqui e vou depositar com alegria, porque eu creio que Deus está me abençoando, e Ele vai abrir as portas do céu para mim. Está entendendo, querido? A metanoia, a mudança de mente, é o que Deus está fazendo nesses dias. Como nós vamos? Como a igreja vai se mover? Porque nós medimos sucesso ministerial com quantidade de pessoas. Quem está fazendo sucesso na cidade é a igreja que tem mais gente. E eu te digo que ele encher uma igreja não é difícil, é só você prometer milagres, prometer cura, prometer mundos e fundos, venha e você vai ser abençoado. Eu sei que Deus abençoa, porque quem era eu? Um viciado, um drogado, alguém que não queria nada com a vida, e Deus me restaurou. Hoje eu tenho uma esposa linda, abençoada, uma família ao qual Deus tem movido as suas mãos. E eu digo algo: Deus me abençoou de tal maneira que eu não olho como bênção de Deus aquilo que Ele me deu, mas aquilo que Ele fez dentro de mim, porque eu sei quem eu era, eu sei o ruim que eu era sem Ele, e se eu não estiver nessa unção, nessa presença, o velho homem
tenta descer da cruz sempre, e essa guerra nós vamos carregar o resto da vida, a carne contra o espírito. Mas sucesso ministerial não tem a ver com quantidade, apesar de que nós entendemos que a quantidade vai vir se nós estivermos trabalhando com a motivação correta. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que quando nós vamos, olha, vamos agora para a rua, vai 3, vamos agora fazer um propósito de oração, 4, mas tem 100 na igreja, cadê? Olha, vamos vender na rua salgadinho para a gente comprar livros para as crianças estudarem. Não, vamos montar uma escola para dar suporte às crianças que têm dificuldade na escola, e vamos dar aula particular, vamos fazer um mutirão. Cadê os irmãos? Sabe, não entendeu o propósito ainda. Acha que bateu o cartão no domingo já está bom. Cheguei, Senhor. Bateu o cartão do culto, olha. O Senhor dos Exércitos é meu Deus soberano. Sabe, querido, isso tem sido o que Deus tem me falado, o que Deus tem mostrado a mim. Porque quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, um homem que no meio do caminho é esbofeteado, que é jogado no chão como morto, passa o sacerdote, alguém que carregava o ofício de ministrar na casa do Senhor para o Senhor, e o sacerdote atravessa a calçada. Não, isso aí não é problema meu, cara, é samaritano. E ele talvez dizia, olha, eu tenho um horário para o culto hoje, eu não posso parar nesse cara. Eu tenho que trazer uma mensagem que eu estudei a tarde toda, eu não posso parar nele. Aí de repente vem o levita, o encarregado pelo serviço no templo, pela limpeza, pela manutenção, e também pelo louvor quando dava tempo. E ele vê o samaritano caído no chão e passa de largo. O samaritano não, o homem que foi esbofeteado, e passa de largo. Atravessa a calçada também. Aí de repente Jesus fala do samaritano que vem. Os samaritanos não se davam com os judeus, era uma raça híbrida, misturada. Os judeus nem passavam em Samaria com medo de ser contaminado. E o samaritano olha aquele homem no chão, passa óleo em suas feridas, passa vinho, joga ele no lombo do seu animal, leva ele para uma hospedaria, paga a hospedaria, gasta dinheiro. E esse samaritano não olha para ele e fala, de qual denominação você é? Fala. Se você falar que é da Assembleia, eu não vou te ajudar, porque eu sou batista. Não, se você falar que é batista, eu não vou, porque eu sou do reteté, rapaz, eu sou do fogo puro, aqui nós ora vê anjo. Ele não questiona a denominação, ele nem sabe de onde que veio o endereço dele, mas o que ele carregava dentro de si era algo singelo, algo simples, algo que vinha de Deus. E ele apenas não fala, irmão, agora eu vou orar por você, eu vou te abençoar em nome de Jesus, levanta daí. Não, ele abraça aquele homem, e mais, ele bota no seu animal, passa, cura ele, e gasta dinheiro com ele. Irmão, se mover em amor, se mover em compaixão, isso é negar a si mesmo. Se mover para você ajudar, às vezes aquele que você não sabe se vai dar fruto ou não. Mas na verdade, quando Jesus chega diante da sogra de Pedro, Pedro tinha sogra e Jesus é tão bom que abençoa até a sogra, amém? E Jesus vê aquela mulher enferma, com febre, e Jesus toca nela, puxa ela pela mão, e a febre vai embora, e ela começa a servir ao Senhor. Tudo que Jesus fez em nós, tudo que Jesus derramou sobre nós, a sua cura, a sua limpeza, a sua transformação, é para um propósito. Por isso que Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar, para curar, para algo. E naturalmente, quando aquela mulher se levanta, ela passa a servir. Existe uma palavra que se chama Yaz e Sharat.
curados para servir. E esse servir não é um serviço que a gente faz esperando uma recompensa ou um salário, mas é um serviço sem esperar nada em troca. É você gastar o seu tempo, é você gastar o seu dinheiro, é você estar totalmente envolvido sem saber se vai ter resultado final. Mas na verdade, se essa pessoa não te der resultados e não for transformada, pelo menos você está sendo transformado. Se aquilo que eu faço para alguém não transforma ela, eu estou sendo, meu coração está sendo. Eu não perdi viagem. Então, queridos, quando nós vamos pregar esse evangelho, a sociedade, na verdade, está olhando para a igreja, está olhando para nós, e hoje, pastor é sinônimo de quê? Quando você assumiu o seu chamado, todo mundo falou: olha, isso aí, cara, vai em frente, eu estou feliz por você, agora vai lá, mete bronca, Deus te deu um legado, Deus te deu um chamado, bota fogo nessa geração, incendeia. Ah, meu amado, ao contrário, as pessoas olham e falam: quem é ele para se achar pastor? Olha, não é esse o cara da guarda? Não é esse o filho de Luís do ônibus? Jesus também passou por isso. Jesus estava se movendo no seu chamado, e muitos diziam: olha, não é esse o filho da Maria, o filho do José? O filho do Zé lá da esquina, aquele que mexe com madeira? Não é esse Jesus? E diz a Bíblia que Jesus não pôde fazer muito milagre ali, porque não existe profeta sem honra senão na sua pátria. Ou seja, se nós olharmos para nós segundo nossos olhos naturais, talvez nós não enxergamos aquilo que cada um carrega, mas quando nós olhamos com os olhos sobrenaturais, respeitando aquilo que o próximo carrega, Jesus disse: aquele que recebe um profeta como profeta, terá galardão de profeta. Porque se eu olho com meus olhos, minha tendência é julgar. E quantas vezes nós somos homicidas? No passado, matar alguém era homicídio. Na nova aliança, quando você fala mal do seu irmão, você já é homicida. E nós matamos muitas pessoas no coração das outras. Como, Luciano? Olha, não vai na igreja dele não. Ele já foi drogado, a polícia já prendeu ele, já levou ele para a delegacia, sai fora de lá, é só mutreta. Assassino. Às vezes as pessoas preferem que os outros vão para o mundo do que vão para um lugar onde Deus está movendo. Eu não tenho problema com o que falam ou pensam de mim, porque eu sei quem eu sou no Senhor. E na verdade, aquilo que te move, só tem poder de te parar aquilo que te move. Se é os céus que te move, você não para quando a terra fala. Mas se é a terra que te move, a gente só vai quando está tudo indo bem, né? Se é a terra que nos move, quando tudo está indo certo, olha, a gente fez um evento, deu gente à beça, teve vários moveres, Deus bradou, Mas vai chegar quarta-feira, vai ter aqui uns 12, 13, 15 irmãos. E aí que começa a realidade. Não é um evento como esse. Evento muitas das vezes vira só vento, sem propósito nenhum. Sabe, querido, o que mais me comove no meio gospel, no meio evangélico, é que nós perdemos as nossas referências. É que nós perdemos os nossos modelos. Porque durante muito tempo nós olhamos para a mídia gospel e a mídia dita qual ritmo você tem que cantar. A mídia dita a roupa que você tem que vestir, aquilo que você tem que pregar. E nós olhamos para a televisão, e quando eu olho para a televisão hoje e vejo muitos programas evangélicos, eu falo: não é esse o evangelho que eu estou pregando? Eu não acredito nisso, cara. O cara pede R$1.000 para pagar um programa de televisão, enquanto pessoas morrendo de fome. Sai da televisão, cara, vai fazer alguma coisa onde ninguém te vê, mas o céu te enxerga. Não que Deus não possa usar alguém nesse sentido, mas ficar mendigando para manter algo que é a fachada.
A minha geração é uma geração frustrada, uma geração que perdeu o sentido de ser cristão, de ser evangélico, talvez de ser crente mesmo. A gente vai para a igreja para buscar algo para nós em nosso benefício próprio, enquanto dentro da nossa casa tem alguém que não conhece a Deus, e a gente já parou de orar há muito tempo dizendo: eu entreguei na mão de Deus. Você desistiu no seu coração? Para. Nós vamos para o templo e falamos: o que eu vou receber nessa noite? Mas na verdade no Antigo Testamento, quando alguém ia para o templo, ele ia para ofertar algo a Deus. Eu não vou para o culto para receber, para sair no final dizer o culto foi bom ou o culto foi ruim. Se fosse para mim o culto, eu poderia dizer, mas o culto é para Ele. O culto não é para mim, não é para eu me agradar. E se eu me agrado no culto, às vezes talvez eu me acomode na minha vida egoísta, onde a minha fé só beneficia a mim, a minha casa e nada mais. A minha comunidade não é influenciada, a minha professora não é influenciada, o meu patrão não é influenciado, porque não vê exemplo em mim. E a minha geração é uma geração frustrada, porque se feriu, projetou no homem a figura de Deus. Por isso estão aí os grandes homens de Deus, com o sapato de couro de jacaré, com o seu terno de R$2.000, nada contra isso, mas não deposite a confiança plena em alguém humano. Não existe super-herói gospel. A nossa mente ainda é uma mente hollywoodiana. Nós vimos muito filme, né? Está descendo o poder de Deus, a gente espera ver um anjo com a bola de fogo descendo, pirotecnia, e Deus está querendo vir na brisa suave. Deus está querendo vir na calmaria às vezes. Os nossos super-heróis nos decepcionaram, porque nós transferimos muitas das vezes a nossa fé, que é para Deus, em alguém, achando que ela tem que ser perfeita em tudo. Eu não digo que você não tenha que ter caráter, porque o que falta nesses dias é caráter de homens e mulheres de Deus que estão à frente do ministério. Porque quando Paulo diz lá em Timóteo, que são as cartas pastorais, 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito, ele vai dizer o seguinte: para que alguém seja obreiro na casa de Deus, diácono, presbítero, pastor, exige-se que governe bem a sua casa, que tenha os seus filhos sob o cuidado do Senhor, que não seja beberrão, que não seja aquele que vai falar de todo mundo, que não deva a ninguém. Então a característica na palavra de Deus no Novo Testamento é essa. Hoje a promoção não é mais pelo caráter, a promoção é pelo talento ou pelo dom. Se alguém canta bem, sobe aqui e fica aqui. Mas como está a sua vida individual com a sua esposa, como está a sua vida individual perante a sociedade, ninguém quer saber. Importa que você venha e toque e caia fogo do céu. Entende? Nós invertemos muitas coisas. Nós trocamos as prioridades pelas necessidades. E se nós nos movermos pelas necessidades, nós que somos líderes, nós vamos morrer no meio do caminho, porque tem muita gente precisando, né? Tem muita gente querendo falar com a gente, tem muita gente querendo conselho, tem muita gente querendo oração. Mas o ofício do sacerdote não era ministrar o povo, era ministrar Deus perante o povo. A partir do momento que eu ministro Ele, que eu atraio a presença dEle, Ele começa a liberar sobre a congregação, sobre a noiva, sobre o seu povo, e Deus começa a sarar alguns individualmente. Deus começa a levantar e trazer um amadurecimento na sua noiva, e às vezes nem vai precisar da gente. Então minha dificuldade nesse tempo não é fazer muita coisa, é sair da reta para não atrapalhar Deus fazer. Sabe, porque nós queremos estar no controle a todo instante, mas na verdade Deus, Ele nos tira do controle muitas das vezes para provar que é Ele que está no controle. Porque quando Ele promete para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões, Sara era estéril.
Você vai ser pai de multidões com uma esposa estéril, como pode a situação dessa? Maria, você é bem-aventurada, porque você vai gerar um filho, e é o filho prometido, o Messias, que você vai dar o nome de Jesus, o Cristo. Mas Senhor, eu sou virgem. Cara, não tem nada a ver com a gente. E Maria disse, olha, como vai ser isso, Senhor? Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te cobrir e vai te envolver. É Ele. Nós temos que estar grávidos dele, não de uma visão terrena, carnal, natural. E essa classe de gente que está lá fora, decepcionado com o templo, decepcionado com líderes, sempre estão reclamando, eu preciso de amor. Nós estamos aqui como representantes da casa do Pai para dar amor. Diga amém por isso. Amém. Mas Romanos 13, versículo 8, vamos abrir rapidinho. Achamos, amém? Vai dizer o seguinte, Romanos 13, a partir do verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Fala para o seu irmão, você me deve algo. O seu amor. Sabe, amados, se você acha que alguém deve amor para você, não se esqueça que você também deve amor para alguém. E essa palavra se tornou uma palavra muito abstrata, porque nunca se falou tanto em amor. Você ouve as músicas na televisão, ouve-se falar de tanto amor, mas o amor não é um amor bíblico. O amor bíblico, 1 Coríntios 13, vai dizer, o amor não faz mal, o amor não arde em ciúmes, o amor é benigno, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor que Deus quer que nós venhamos amar. O amor que tudo suporta. Na verdade, quando nós falamos de ir, nós precisamos entender que se nós estamos indo, é porque lá atrás homens e mulheres de Deus também foram. Se nós chegamos aqui hoje, o Brasil, um país laico, onde nós podemos adorar a Deus em praça pública, diga amém por isso, é porque homens lá atrás foram mortos em arenas, rodeados de leões, colocados numa cruz, crucificados vivos e queimados em praça pública. Para nós estarmos aqui hoje, para dar uma resposta para esse tempo. Sabe, eu fico olhando às vezes o islamismo, onde homens se explodem, acreditando que se agirem assim, vão chegar no céu, no paraíso, onde vai ter 72 virgens à sua espera, e vão estar diante de um harém, um lugar tranquilo, onde não existe dor, não existe lágrimas, e eles se explodem por causa de uma mentira, e nós que carregamos a verdade. Nós questionávamos esses dias no curso de teologia que eu faço. A professora perguntava e os alunos respondiam várias coisas, e ela dizia, se o Brasil sofreu uma perseguição hoje, sabe essa porcentagem de crente que a gente vê? Não sei quantos por cento, já quase chegando junto com os católicos, talvez sobre 10%. Olhe lá.
Porque nós não estamos ainda dispostos a perder nada. Nós vamos para Jesus para ganhar algo. E na verdade Ele dá, porque Ele é um Deus misericordioso e gracioso, e não leva em conta o tempo de ignorância. Mas na verdade o coração que Ele quer gerar na igreja nesses dias é uma geração que vai se levantar e vai dizer: a quem eu posso servir? A quem eu posso ser cura? A quem eu posso dar um conselho que está pensando em se matar? A quem eu posso abraçar que está precisando de um abraço? E quando nós falamos em servir, nós logo pensamos em dinheiro. Querido, eu não estou interessado no seu dinheiro. A igreja de Cristo que eu conheço, gerada por Ele, não está interessado no dinheiro, porque se Ele tem o seu coração, o dinheiro vai ser só uma coisa a mais que Ele vai ter de você. Mas nós estamos preocupados em Cristo ser gerado em vós, Cristo em ser gerado em vós, para que o governo dele afete a sociedade ao qual nós vamos fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não tem nada a ver com o templo, é também, mas não é só. Deus só está envolvido com uma coisa, não com várias. João 6, vamos abrir rapidinho, já estou encerrando aqui. Como eu disse, essa é uma palavra para a gente pensar, não para a gente ter como ponto final aquilo que eu estou falando. A partir do verso 28, João 6, 28 vai dizer: João 6, 28 vai dizer: então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Os discípulos estão se perguntando: quais são as coisas que eu devo fazer, quais são as obras? E Jesus falou: olha, não tem obras, tem a obra, que é crer naquele ao qual Deus enviou, que é Jesus Cristo. Amém? Então Deus não está envolvido com muita coisa a não ser com uma, em revelar o seu Filho a nós. E o Filho não pode ser revelado senão pelo Pai. E o Pai revelando o seu Filho, o Filho revela o Pai. É um acesso de duas vias. A partir do momento que Deus me revela o Filho revela o Pai. Então a obra de Deus não tem a ver em eu cantar aqui, assumir a função de obreiro, diácono. Isso também faz parte da obra de Deus. Porém, às vezes o que nós mais fazemos é, a pessoa se converte, um cara de influência, que tem vários amigos, que tem talentos, a gente pega ele e coloca ele na função que não é para ele. A gente castra o talento dele e coloca um paletó, um terno nele e fala: agora você é obreiro, se comporte. Você agora é um homem de Deus, rapaz. Olha, veja qual é o procedimento que você tem. E a gente tirou um homem-bomba do meio dos amigos. A gente tirou um homem-bomba da faculdade e colocamos ele como amuleto da nossa igreja. Enquanto a gente era para equipar os santos, para ir. Vamos equipar os santos, vamos infiltrar os advogados lá, vamos infiltrar os juízes no fórum, vamos levantar os políticos segundo o coração de Deus, vamos preparar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão ter cursos superiores, que vão ter empresas, mas a empresa dele vai ser uma empresa do reino, que vai prover na obra de Deus, que vai prover no reino de Deus. Assim Deus coloca a mão, abençoa, porque foi entendido o propósito. Tudo que nós fazemos, não existe, querido, vida secular e vida espiritual, não existe isso.
Ou nós estamos em Cristo plenamente, totalmente, ou nós não estamos. Nós não temos várias vidas, só temos uma. E essa vida é para viver, ser vivida em Cristo. Então, essa é a conexão. Deus quer infiltrar os seus homens de Deus na sociedade. Porque a igreja se escondeu no templo, esperando Jesus voltar e não transforma a cidade. Às vezes não conseguimos nem mudar a nossa própria casa. Sabe, é isso que está queimando no meu coração nesses dias. Não é você apenas denunciar o falso, mas é você estabelecer o verdadeiro. E o verdadeiro, para ser estabelecido, nós precisamos voltar para a fonte, voltar a gastar tempo com Deus, ajoelharmos diante do Santo dos Santos, no quarto em secreto, conforme ele disse em Mateus 6, olha, quando orardes, entra no seu quarto e fecha a porta, esteja sozinho com ele, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós preferimos o público do que orar em secreto, porque oração é algo muito espiritual, e nós não conseguimos fazer sozinho, a não ser com a ajuda do Espírito Santo, porque a tendência é nós orarmos muito na frente das pessoas, e pouco no secreto. Mas são dias que Deus vai levantar homens com base correta, que vai ter o quarto, que vai ter a mesa, e vai ter as ruas. O quarto fala de intimidade, eu sozinho com Deus, porque eu sozinho com Deus, eu sou quem eu sou, eu me encontro com Ele, eu me encontro nele. Eu não preciso fingir para ninguém que eu não sou. Por isso que às vezes a gente não quer se encontrar com Deus sozinho, porque Ele prega o espelho e coloca na nossa frente, e a gente se acostumou a olhar para o retrovisor. E uma vez que coloca o espelho na nossa frente, a gente fala igual Isaías: ai de mim, Senhor, que sou homem de impuros lábios. Mas é com esse homem imperfeito que Deus quer se relacionar. Não é com alguém santarrão que se acha o cara que quer cuspir fogo com o microfone na mão, não. É sobre aqueles que, como Davi, Senhor, pequei contra ti, me arrependo, Senhor, não retires de mim a tua presença. Davi poderia dizer: olha, não retire de mim o meu dinheiro, minha fama, não retire de mim, Senhor, o meu reinado, mas ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando nós vemos uma passagem que nós ministramos muito para o ímpio: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Essa passagem não é para o ímpio. Essa passagem não é para alguém que está lá fora. Jesus está falando para uma igreja. Imagina Jesus diante de uma igreja dizendo: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta eu vou entrar e vou ceiar com você. A igreja que se esqueceu de Jesus, que se esqueceu de depender do cabeça, que assumiu o controle e agora está no controle da sua vida. Queridos, nós não vamos afetar a terra assim. Nós precisamos voltar para a origem. Ninguém vai para o céu. A gente vai voltar para lá porque nós viemos dele, amém? Talvez seja uma heresia particular. Aleluia! E Deus quer trabalhar com unidade, não com unanimidade. Unidade não tem a ver com eu fazer todo mundo pensar igual a mim, mas é respeitar as diferenças. A dificuldade da igreja é essa: respeitar as diferenças. A gente quer fazer todo mundo tijolo, mas a grande construção nesses dias não é feita de tijolo, é feita com pedras vivas. E as pedras, cada um tem um tamanho, tem pedra redonda, pedra bicuda, pedra triangular, e vai se arranhando uma com a outra. Querido, não tente manter a paz na igreja, a gente tem que manter a verdade. Às vezes a gente quer manter a paz e em troca da paz a gente negocia a verdade. Não, a gente tem que manter a verdade na igreja. Porque se a verdade sair, ele saiu, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos negociar a verdade. Nós não podemos negociar aquilo que ele derramou sobre nós. Eu quero te dizer
que Ele quer nos dar uma vida com abundância, não uma vida em abundância, mas uma vida nele, abundante. Onde nós vamos entender quem nós somos. A maior dificuldade nesses dias é entender quem nós somos em Deus. Porque se nós não entendemos quem nós somos, nós vamos ser o que os homens dizem que nós somos. E o que mais nós vemos hoje é a formatação humana. Mas como eu descubro quem eu sou, Luciano? Pedro, diante de Cristo. E Cristo pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Olha, os homens dizem que você é João Batista, outros Elias. Aí Jesus olha e fala: mas vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: na verdade te digo que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo que você é Pedro, pedra. E sobre essa revelação que você teve do Cristo, sobre o Cristo eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, quando Pedro descobre quem Cristo é, Cristo revela para Pedro quem ele é nele no reino dos céus. Querido, você acha que nós não somos conhecidos no reino dos céus? Quando o demônio aparece diante dos filhos de Cefas, em Atos, os filhos de Cefas vendo Paulo expulsando demônios, e eles também tentaram expulsar. E os demônios começaram a zombar e disse: olha, eu conheço quem é Cristo e bem sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Nós somos conhecidos no reino espiritual. Nós somos conhecidos. Na verdade, eu quero que se levante nessa noite homens e mulheres que vão ser uma ameaça para o inferno. Homens e mulheres cheios de autoridade, que carregam essa unção, essa glória permanente, que ainda oram, que ainda se consagram e que ainda amam o seu próximo. Sabe, nessa missão de ir, no meu coração arde projetos, no meu coração arde tocar a cidade alta, no meu coração arde tocar as casinhas, no meu coração arde tantas coisas que às vezes eu tenho que parar e falar: Senhor, por favor, acalma o meu coração. Mas sabe, o que Deus tem falado comigo é o seguinte: estabeleça uma base correta, porque quando você for, aqueles que nada fazem serão os primeiros a atacar pedra. Aqueles que não estendem a mão são primeiros a querer cortar a mão estendida. Por isso que esses dias eu tive um sonho, eu encerro aqui. Sinceramente, eu me movo pela palavra de Deus, não por sonhos e revelações, mas eu creio que os sonhos são para nos alicerçar e para nos prevenir de coisas futuras que virão, talvez, ou não, mas para nos dar um entendimento de algo. E eu tive um sonho, eu me via sendo açoitado e saía muito sangue, e chicote batiam sobre minhas costas, azorrague batiam sobre minhas costas, eu contemplei sangue para todo lado. Mas o engraçado era que eu não sentia dor. E Deus me falou, assim que a gente entrou nesse templo a primeira vez: sabe aquele sonho que você teve? Começa a partir de agora se cumprindo. Eu não espero aplausos, eu não espero elogio, espero sim açoites, críticas. Mas Jesus disse: bem-aventurados sois quando mentindo disserem toda sorte de mal contra vocês, que os que eles dizem sobre nós sejam uma mentira. Aí você é bendito, bem-aventurado. Se o que falam é uma verdade, eu preciso me olhar e me corrigir. Mas se o que falam é uma mentira, eu tenho motivo para me gloriar no Senhor. Eu tinha um motivo para louvar o nome desse Deus. Por isso, gostaria que você levantasse nessa noite. E eu quero te dizer algo, querido. Tem muito ouro no meio do lixo.
Tem muitos homens e mulheres preciosas que carregam algo de valor, e eu, quando olho para essas crianças aqui, essas meninas, esses jovens, vocês carregam algo que talvez vocês nem acreditem e nem sabem quem carregam. Mas à medida que vocês tiverem a revelação de Cristo, Ele vai mostrar a preciosidade que existe dentro de vocês. E a preciosidade não está em status social, não está em condição financeira, mas isso está em quem nós somos em Cristo. O que vocês são é precioso demais. Por isso eu quero nessa noite que se levante nesse lugar homens e mulheres de verdade, homens e mulheres que amam segundo a palavra de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Jesus, porque dele, por meio dele, para ele. Vamos declarar isso nessa noite. Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Jesus, não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E porque dele, por meio dele, para ele. E não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Oh, me leva
E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. E deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me... É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há, não há, não há. E uma coisa. E deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito bem. Que se levanta os verdadeiros adoradores, que se levante os filhos cheios do Espírito. É aqui, cheios da revelação de quem Ele é, que anda numa base correta, que estende as suas mãos, que ajuda, que perdoa, que ama. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Essa canção fala sobre Jeremias. Um dia ele tenta parar de pregar. Um dia ele tenta aposentar os seus pergaminhos. Mas ele disse: olha, quando eu decidi não falar mais dele, ele era como um fogo cerrado em meu peito. Não tem como deixar de anunciá-lo. Não tem como deixar de não falar dele. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Deixa queimar, 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 e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Em nome de Jesus, receba a glória de Deus. Receba um despertar do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha e nos use nesse tempo.
Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?